Bem, pessoal, outro tema muito interessante acerca dos contratos empresariais é o seguinte: é possível, ou além de possível, é recomendável aplicar a contratos empresariais as regras do Código de Defesa do Consumidor? É possível, numa relação entre empresários, aplicar as regras lá protetivas do microsistema legislativo, que é o Código de Defesa do Consumidor? Se a gente for investigar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nós veremos que o STJ tem entendimentos que permitem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações contratuais entre empresários, né? Nesse ponto, eu acho que é muito perigoso fazer isso. Eu acho que isso é extremamente temerário. O Código de Defesa do Consumidor é um microsistema legislativo que traz regras protetivas a uma parte supostamente mais fraca da relação contratual, né? O CDC diz expressamente que o consumidor é a parte mais vulnerável da relação jurídica e, portanto, ele tem uma série de regras que protegem essa parte contratual vulnerável e hipossuficiente. E você levar, melhor dizendo, essas regras para uma relação entre empresários é extremamente inadequado, né? A gente tem defendido aqui que as relações entre empresários, elas não têm aquela assimetria natural que teriam outras relações contratuais, como os contratos de consumo, os contratos de trabalho, né? Você não pode partir do pressuposto, né? Você não pode pressupor que um contrato empresarial, que uma relação contratual entre empresários, ela é naturalmente assimétrica. E você precisa, portanto, intervir para equilibrar essa relação contratual. Nós falamos isso exaustivamente quando falamos dos princípios dos contratos, em que eu fiz uma defesa da autonomia da vontade, expliquei porque eu acho que não se deve relativizar a autonomia da vontade nos contratos empresariais, etc. Agora vejam, aplicar o CDC a essas relações contratuais é mais absurdo ainda, né? Vamos lá. A gente viu que o conceito de empresa é o quê? Uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, né? Dessa expressão organizada, nós extraímos o quê? Que empresa é aquela atividade em que se organizam, articulam os fatores de produção, né? Ou seja, a atividade econômica organizada é uma atividade em que, além do intuito de lucro, há essa articulação, essa organização dos fatores de produção, capital, insumos, mão de obra, tecnologia, etc. Consequentemente, para que o empresário exerça a sua atividade empresarial, para exercício da empresa, né, da sua atividade econômica organizada, ele tem que celebrar diversos contratos. Muitos desses contratos dizem respeito propriamente ao exercício da sua atividade, outros não. A gente podia dizer que existem contratos fim e contratos meio, né? Então, quando a gente está falando aqui de contratos empresariais, nesse capítulo, a gente fez questão de delimitar bem o objeto do nosso estudo, que é o quê? Aqueles contratos firmados entre empresários e cujo objeto é o quê? Os produtos ou serviços que serão utilizados direto ou indiretamente na atividade econômica. Isto é, são contratos entre empresários e que dizem respeito ao exercício da atividade empresarial deles, né? Os contratos empresariais são contratos entre empresários e que dizem respeito ao exercício da atividade fim deles, né? Da atividade econômica organizada. Portanto, quando a gente fala de contratos empresariais, nós não estamos nos referindo aos contratos que o empresário faz com seus trabalhadores, com seus empregados. Essas contratações são submetidas a uma disciplina jurídica própria, que é o direito do trabalho. Quando o empresário faz contrato com seus consumidores, né, os consumidores finais dos seus produtos ou serviços, aí esses contratos também não são contratos empresariais, são contratos de consumo e também são submetidos a uma disciplina jurídica específica que está lá no Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor. Até quando o empresário negocia, como eu disse, com o poder público, esses contratos também não são considerados contratos empresariais,
vão ser submetidos a uma disciplina jurídica própria, o direito administrativo e tal. Quando a gente fala em contratos empresariais, o que a gente está estudando aqui nesse capítulo é o quê? Aqueles contratos entre empresários e que dizem respeito ao exercício da atividade econômica deles, né? Nesses contratos, esses contratos, melhor dizendo, é que nós chamamos de contratos empresariais, certo? Aí vem essa polêmica. E nesses contratos, dá para aplicar o CDC? Não, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesses contratos, né? Vamos tentar dar uma olhada no posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Olha aí, ó. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor se produtos ou serviços forem utilizados direto ou indiretamente na atividade econômica. Esse é um posicionamento do STJ. Em alguns julgados, você vê que o STJ diz, ó, eu não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor a relações empresariais se uma das partes utiliza os produtos ou serviços que adquiriu direta ou indiretamente na sua atividade econômica. Por quê? Porque nesses casos o STJ diz, não há aí nenhuma das partes que assume a condição de destinatário final do produto ou serviço, né? E consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é aquele que adquire produtos ou serviços como destinatário final. Então, se o empresário adquiriu produtos ou serviços e utilizou esses produtos ou serviços direta ou indiretamente na sua atividade econômica, ele não seria considerado consumidor e não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Ótimo, o STJ deveria aplicar esse entendimento para todo e qualquer contrato empresarial. E eu insisto, contrato empresarial é aquele contrato entre empresários cujo objeto diga respeito à própria atividade deles, né? Porque aí, nesse caso, você não tem como caracterizar nenhum dos dois como consumidor, não é adequado você aplicar aquelas regras protetivas, porque não há uma assimetria contratual, uma parte vulnerável, etc. Olha aí, ó, um exemplo em que o STJ decidiu isso, um acórdão da segunda seção do STJ, né? Responsável por direito privado. A aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo, e sim como uma atividade de consumo intermediária. E aí, portanto, o STJ não aplica o CDC. Outra, a jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. Mais um acordo aí da segunda seção. Então, a STJ diz, ó, se nenhuma das partes assumiu a condição de destinatário final, ou seja, se os produtos ou serviços adquiridos foram reutilizados direto ou indiretamente na atividade negocial, na atividade empresarial, aí realmente não é relação de consumo, é relação empresarial, nada de CDC. Ótimo. Agora, às vezes o STJ entende isso aí, ó. Aplica-se o CDC se o empresário ou a sociedade empresária adquirirem produtos ou serviços na qualidade de destinatários finais econômicos, né? O STJ então faz um temperamento e diz, ó, mesmo em se tratando de uma relação empresarial, mesmo sendo dois empresários, né, as partes contratantes, eu vou aplicar o CDC se uma delas adquirir o produto ou serviço como destinatário final econômico do bem, houver a destinação final econômica do produto ou serviço, né? Olha aí, ó. A empresa, por ser destinatária final do fornecimento de água e, portanto, por se enquadrar no conceito de consumidora, mantém com a recorrida relação de consumo, o que torna aplicável o disposto no artigo 42, parágrafo único da Lei 8.078 de 90, que é o CDC, ou seja, aplicou o CDC por entender que, mesmo sendo empresa, celebrando contrato com outra empresa, né, no caso aí o fornecimento de água, ela era destinatária final, um destinatário final econômico do bem, então, ou do serviço.
então nesse caso se aplicaria o CDC, né? Veja, extremamente equivocada na minha opinião essa jurisprudência, tratando-se de relação empresarial, não dá para aplicar o CDC, é incompatível, é inadequado, relações empresariais não se adaptam a toda a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que parte do pressuposto de que uma parte é mais fraca, é vulnerável, que tem regras protetivas, que restringem, limitam, relativizam a autonomia da vontade. Realmente eu acho extremamente inadequado. Tem outro acordo aqui para a gente ver, olha aí, ó. Aquele que exerce empresa assume a condição de consumidor dos bens ou serviços que adquire ou utiliza como destinatário final, isto é, quando o bem ou serviço, ainda que venha a compor o estabelecimento, não integre diretamente, por meio de transformação, montagem, beneficiamento ou revenda, o produto ou serviço que venha a ser ofertado a terceiros. Então, qualquer outro tipo de serviço que ele adquire, se é o tipo um serviço meio, mas não é um serviço ou produto que depois ele revende a terceiros, depois de transformação, montagem, beneficiamento, revenda e tal, haveria relação de consumo, né? Eu acho um alargamento da aplicação do CDC extremamente inadequado. Ainda tem uma terceira posição do STJ, que é o seguinte: mesmo quando não há a caracterização de uma das partes contratantes, dois empresários, eu estou falando de contratos empresariais, dois empresários contratando, o STJ tem alguns acordos que dizem o seguinte: mesmo se um deles não assumir a condição de destinatário final econômico do bem, mesmo se um deles não assumir a condição de destinatário final econômico do bem, aplica-se o CDC. Por quê? Porque quando uma das partes apresentar vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica em relação à outra, né? Então você vai encontrar acordos do STJ dizendo isso. Aplica-se o CDC a uma relação empresarial, mesmo que uma das partes não assuma a condição de destinatário final econômico do produto ou serviço, mas desde que uma delas ostente vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação à outra. Veja que alargamento, né? Nem o conceito propriamente do consumidor está se estabelecendo aí, porque nenhuma das partes assume a condição de destinatário final, mas o STJ aplica o CDC quando ficar verificada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica de alguma das partes. E aí quando é que isso fica? Aí isso é extremamente casuístico, né? Você deixa super aberto e você traz uma insegurança absurda, né? Porque você não tem como estabelecer critérios objetivos para definir quando é que vai haver essa vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do empresário para outro, né? Então, quando eu falei de contratos de colaboração empresarial, né, aí fica aquela, mas existe a subordinação empresarial do franqueado para o franqueador, isso seria uma situação que caracterizaria vulnerabilidade? Então, aí fica aquela nuvem, né, aquela zona cinzenta que é extremamente prejudicial para o mercado, que traz insegurança. O correto seria simplesmente não aplicar o CDC a contratos empresariais, né? Não aplicar. Relações entre empresários que digam respeito ao exercício da atividade econômica deles não podem ser reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, porque são regras extremamente inadequadas. Nesse ponto, o Código Comercial, né, o projeto de Código Comercial que está aí tramitando, pode resolver. Porque pode vir o Código Comercial dizendo assim, ó, relações entre empresários são reguladas por esse código, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. E aí, as regras do Código Comercial vão fazer o quê? Privilegiar a autonomia da vontade, né, não ter dirigismo contratual, dar ampla liberdade às partes para contratar, respeitar a autonomia da vontade. Então, nesse ponto, o Código Comercial, o novo Código Comercial, se realmente vingar essa ideia, pode contribuir bastante.